A Icatu Seguros é a maior seguradora independente do Brasil, em vida, previdência e capitalização. Incentivamos milhões de pessoas a buscar proteção e a planejar um futuro ativo e seguro. Nossos produtos estão disponíveis em todo o território nacional, através de diversos parceiros comerciais e corretores credenciados. Conte com a segurança de quem administra e protege o dinheiro de muita gente. Gente que sabe que o futuro começa hoje. Vamos falar de eleição aqui nos Estados Unidos, porque parece mentira. Só agora é que começa efetivamente a transição de um governo para outro, autorizada ontem pelo presidente Trump, embora ele ainda não reconheça a derrota. Está comigo o professor Carlos Gustavo Pódio, que é PhD em Relações Internacionais. Professor, bem-vindo. Olá, Diego, tudo bom? Tudo bem? Estar aqui com você. Igualmente. Professor, vamos lá. Nessa segunda-feira, o General Services Administration, órgão do governo Trump, começou a transição, né? Começou a transição. As inúmeras secretarias começam a informar a equipe de Biden, né, os dados que tem, os números que tem, mas o presidente Trump não reconhece a derrota ainda. Ontem, segunda, Michigan já certificou Biden como vencedor e agora, hoje, terça-feira, Pensilvânia. E agora, professor Pódio? Diego, a gente, só para lembrar o seguinte, né, como a gente já repetiu diversas vezes, a eleição americana ela é uma eleição indireta, né, não é uma eleição direta para presidente, o que significa que o eleitor em novembro não selecionou o presidente, o Biden ou o Trump, mas na prática selecionou os delegados que vão votar no presidente, né? Então, como se a gente tivesse uma série de eleições nos diversos estados, e cada um desses estados apura e manda um determinado número de delegados que vão selecionar o presidente no dia 14 de dezembro, né? E o que a gente tem visto é que esse processo, a despeito de todas as alegações do Donald Trump, ele tem acontecido de forma normal, né? A gente tem prestado mais atenção nessa questão toda, nas tecnicalidades, na burocracia, muito mais do que a gente prestava antigamente, porque antigamente isso era algo normal, natural, quer dizer, um presidente ou um candidato perdia a eleição, concedia para o candidato vencedor e começava a partir daí a transição e todos esses processos que nós estamos discutindo de certificação de resultado, etc. Isso tudo era uma burocracia que mal se prestava atenção porque era meramente uma formalidade. Agora a gente tem que começar a ficar olhando para isso porque nós temos um candidato a presidente, a reeleição, que foi derrotado e está contestando os resultados, alegando uma grande fraude contra ele, né? Fraude essa que nunca é demonstrada nos tribunais. Então, o que a gente vai começar a observar, cada um desses estados tem lá um prazo específico para certificar os resultados, é isso mesmo, é produzir um certificado, né? E nesse certificado está lá o nome dos eleitores no colégio eleitoral. Então, portanto, é a partir de 14 de dezembro em que formalmente teremos um presidente eleito, que o Biden será eleito presidente, porque ali a eleição para presidente acontece naquele momento, né? Novembro é como se fosse um processo de seleção dos delegados, dezembro é o processo de seleção do presidente. Já aconteceu, né, de alguns delegados se negarem a votar no vencedor do estado, né? Isso a volta e meia acontece, né? Isso é raro, né? É raro, mas acontece algumas vezes. Aconteceu mais recentemente em 2016. Em 2016, 7 eleitores votaram em outros candidatos. A gente vê quem obteve votos em 2016, pouca gente sabe disso. Mas, por exemplo, o Bernie Sanders foi votado para presidente em 2016, ele recebeu um voto no colégio eleitoral, né? O Colin Powell foi votado em 2016, se não me engano, recebeu 2 ou 3 votos no colégio eleitoral. Então, um total de 7 eleitores, 4 da Hillary Clinton e 3 do Donald Trump, votaram em outros candidatos em 2016, porque naquela eleição houve um movimento, uma pressão, quando ficou clara a vitória do Trump em 2016, para que os eleitores do colégio eleitoral, chegou a ter uma campanha nesse sentido, não elegessem o Trump, votassem em outro candidato. Claro. Bom, mas vamos lá. Agora começou a transição, né? O General Services Administration
é uma coisa meio maluca, né? Porque o Trump insiste na fraude, mas ele já perdeu, me corrija se eu estiver errado, mais de 2 dezenas de ações nos estados, ele já perdeu, estou acompanhando aqui. Eu vejo, inclusive, nas redes, algumas pessoas dizem, descobriram centenas de milhares de votos que passaram de um para outro, mas eu não vejo isso aqui como fático, apenas como narrativa, muitas vezes em forma de fake news, né? Como é que vai terminar isso na sua opinião? Porque agora nós temos a Pensilvânia, certificou o Biden, né? O estado do Michigan, onde o Trump ganhou por 10 mil votos em 2016, eu até peguei os números hoje, ele perdeu nessa eleição, ele ganhou em 2016 por 10 mil votos e nessa ele perde por mais de 150 mil votos. Ele tinha esperança em reverter Michigan, a diferença foi muito grande, não tem como. O que vai acontecer agora? Quer dizer que vai haver a transição de poder, mas ele vai manter a narrativa de fraude? Isso se levanta um ponto importante, né, Diego? A gente vê nas redes sociais, 100 mil votos mudaram de lado, morto votando, um monte de acusações nas redes sociais, muitas delas propagadas e retuitadas pelo próprio presidente. No entanto, quando você vai ver se tem algum tipo de ação nesse sentido nos tribunais, não existe, né? Não há prova, isso não é comprovado. Quando se tenta mais ou menos insinuar algum tipo de ação nesse sentido perante um juiz, o juiz pede provas não são fornecidas. Então, tudo isso que está acontecendo é uma narrativa política do Donald Trump que tem como objetivo, primeiro, uma questão pessoal dele, ele não gosta de ser visto como derrotado, ele não quer ser visto como derrotado. Então, se ele perde é porque as regras do jogo estavam erradas e porque houve fraude, no fundo ele ganhou, como ele sempre tem dito no Twitter, de uma forma completamente esquizofrênica, eu venci, né? E tem gente em torno dele que talvez acredite nisso. Então, por um lado, é para ele se convencer pessoalmente de que ele não é o derrotado. Por outro lado, me parece uma estratégia política para 2024, né? Ele já está montando, de alguma forma, mantendo a sua base acesa, que muita gente que vai achar que a eleição foi roubada vai comparecer às urnas em 2024 para votar no Trump ou naquele que o Trump indicar. Então, é muito mais uma questão política do que propriamente jurídica, técnica, de fraude eleitoral, que de fato não se comprovou, e nenhuma figura importante no Partido Republicano hoje está convencida de que houve fraude do nível, do tamanho que seria necessário para o Trump ser eleito. Então, o que a gente tem é uma situação bizarra, né? Uma situação nunca antes que a gente viu na história, que é um presidente que diz, não, eu não perdi, não vou conceder, mas vamos começar uma transição. Ou seja, fica óbvio aí a narrativa, né? Então claro. Ele está fazendo a transição, porque tem que fazer essa transição em algum momento, e por outro lado mantém a narrativa nas redes sociais para os seus apoiadores e para alguns ingênuos que acreditam naquilo que o Donald Trump fala, né? Claro que isso tem um custo, né, Diego? Tem um custo importante aqui, não é de graça. Isso que o Trump está falando, muita gente diz, o Trump é assim mesmo, ele é um lutador, ele não vai desistir. Isso tem um custo, que é um custo da retórica do Donald Trump, que é de desvalorizar, deslegitimar a democracia americana perante um contingente importante de eleitores. Então, esses eleitores que acham, que estão convencidos que a eleição foi roubada, para esses eleitores, a própria democracia americana, ela não é algo sólido, né? E isso também é algo que foi muito observado por parte de outros países, que estão olhando para o que está acontecendo nos Estados Unidos e desgasta um pouco a imagem dos Estados Unidos como uma democracia exemplar. Como é que eles poderão aprimorar isso, inclusive os seus processos, professor? O senhor que acompanha tão de perto o que acontece aqui nesse país de onde eu estou falando, porque eu vejo até como uma vantagem esta não centralização em Washington, né? No Brasil, a centralização é tudo em Brasília, qualquer coisa passa para o Brasília. Aqui é o contrário, né? Os estados, eles fazem, de forma individual, né? De forma autônoma, a contagem dos votos, a certificação. Como aprimorar isso sem fugir disso que é a riqueza dos Estados Unidos, que é um federalismo de verdade? Pois é um processo extremamente descentralizado, até por isso é um processo difícil de você fraudar em tão larga escala, né? Porque envolveria você combinar fraude com umas dezenas de estados, né? Cada um deles com as suas próprias regras. Este é um sistema que não foi pensado para alguém como o Donald Trump, né? Esse é um sistema pensado
pelos chamados pais fundadores, que teoricamente elegeriam aqueles candidatos mais preparados que respeitariam o processo democrático. Na medida que você tem um presidente que coloca em risco e, portanto, testa este sistema, né? E é um sistema muito baseado em costumes, mais do que em legislação. Veja, não há nenhuma lei que obrigue o presidente a conceder, mas há um costume de concessão, que é uma regra de civilidade política, que tem sido importante ao longo dos anos para os Estados Unidos, né? Como esse costume é uma série de outros costumes, uma série de questões da legislação e da transferência de poder nos Estados Unidos, tem se baseado muito mais em costumes do que em legislações específicas, né? Quando você tem um presidente que testa isso, que se recusa a admitir a derrota e que, portanto, toma todos os caminhos jurídicos testando o sistema o máximo possível, leva as pessoas a refletirem sobre a necessidade de se criar alguns outros mecanismos. Eu já vejo esse debate acontecer nos Estados Unidos, né, de pensar em formas de oficializar ou formalizar melhor esse processo de transição, o que demonstra, de certa forma, um desgaste, né, nesses mecanismos que a gente conhece bem nos Estados Unidos. Como você disse, é muito difícil de se fazer qualquer tipo de organização no nível federal, né, porque demandaria uma centralização muito grande no poder federal. Né? Ao passo que nos Estados Unidos é um verdadeiro federalismo, ao contrário do nosso brasileiro, onde é muito centralizado, né? Até pela própria história americana. Né? Costumo sempre lembrar que o país não chama Estados Unidos à toa, né? Na verdade foram os estados que criaram o país, e daí porque essas marcas institucionais, ao passo que aqui no Brasil foi o país que criou os estados. Então nós temos um outro tipo de relação com os nossos estados, e demandaria então um esforço muito grande. Há algumas alternativas aí sendo pensadas, e vamos ver como é que isso vai se desenrolar aí ao longo dos próximos anos. Professor Carlos, o Biden já começa a montar aí o seu gabinete, a sua estrutura de governo, vamos dizer assim, e há um temor, inclusive da parte de republicanos moderados ou pessoas que são eleitores do Partido Republicano, do Trump, mas que não veem o Biden como um dragão destruidor da sociedade americana, né? Eles não são radicais na visão, mas eles têm um temor de que possa, por exemplo, a vice-presidente, a Kamala Harris, que se você colocá-la do lado do Biden, ela é muito mais à esquerda do Biden. O Biden é um moderado perto dela, de que a visão dela e dos seus pares possa acabar prosperando dentro de um governo Biden. O que o senhor acha disso? Eu acho que, uma vez ganha a eleição, o Biden vai começar a ter muito claro as divisões dentro do partido e as divisões na sociedade americana, né? A eleição do Biden é produto de uma coalizão temporária para vencer o Donald Trump, uma coalizão que envolveu, dentro do próprio Partido Democrata, a ala mais à esquerda e a ala mais moderada do partido, e uma coalizão que envolveu eventuais republicanos que não aguentavam mais o estilo do Donald Trump, dado que o Trump não é exatamente um conservador exemplar para muitos daqueles conservadores clássicos nos Estados Unidos, né? Então, houve esta coalizão temporária do ponto de vista eleitoral. Agora temos um outro problema, que é a questão de governabilidade, né? Como governar. Este é uma matemática completamente diferente, e o Biden vai ter que reconstruir todas essas coalizões. A primeira delas vai ser dentro do próprio partido dele. Ele vai encontrar muitas divisões dentro do partido. Como você disse, a Kamala Harris é muito mais à esquerda, se você olhar o padrão de votação dela no Senado, por exemplo, do que o próprio Joe Biden. Há outros elementos ainda mais à esquerda dentro do Partido Democrata, figuras importantes, mais jovens, e liderados pelo Bernie Sanders, muitas delas, né? Eu me refiro, por exemplo, ao Alexandre Ocasio-Cortez, que não são muito fãs do Joe Biden. Né? Claramente, esta ala do Partido Democrata não gostaria de ver o Joe Biden como nomeado e teve que engoli-lo a contragosto, e, portanto, houve essa aliança de conveniência para derrotar o Donald Trump. Então, o Biden vai ter dificuldades dentro do próprio partido dele. Vai também encontrar resistência, claro, dentro de eleitores conservadores mais clássicos. O próprio Mitt Romney, que é alguém que se colocou contra o Donald Trump, né, que é do Partido Republicano, e que diz que o Biden ganhou e que o Biden é o legítimo presidente dos Estados Unidos, ele já deixou claro que vai se opor ao Biden em algumas políticas específicas. Né? Então não vamos entrar numa certa ingenuidade de achar que é uma grande união nacional em torno do Biden que vai permanecer assim que ele começar a governar. Eu acho que é exatamente o contrário. No momento que ele começar a governar, começar a tomar as decisões, aí que nós vamos ver claras as fissuras na sociedade americana.
O Biden, pelo seu perfil, né, pelo perfil histórico dele, mais de 30 anos senador, 8 anos vice-presidente e tal, ele é um sujeito que, na sua opinião, pode ser suscetível a essas pressões da ala mais à esquerda dentro do Partido Democrata? Essa é uma questão interessante, né? O Biden, ele é frequentemente apresentado como um grande negociador, experiente, alguém que, como se diz nos Estados Unidos, atravessa o corredor, né, que conversa, conhece muitos dos republicanos na Câmara e no Senado, e que, portanto, ele teria mais facilidade para fazer uma série de negociações no Congresso. Eu me pergunto se essas habilidades de negociação dele, que foram úteis nos anos 90, podem ser aplicadas no atual cenário de extrema polarização nos Estados Unidos, né? Creio que ele vai ter mais dificuldades. O Biden, ele é um político muito pragmático, ele é alguém que, ao longo da sua carreira, principalmente nos últimos anos, se moveu mais para a esquerda, né? Se você comparar o Biden de hoje com o Biden de 20 anos atrás, ele tem posições muito mais progressistas do que há 20 anos atrás. Mas isso porque o próprio Partido Democrata se moveu para a esquerda, né? E o Biden, como um pragmático, alguém que está no centro do partido, como o centro se moveu, ele se moveu junto, né? Mas permanecendo no centro de um partido que foi mais à esquerda. Então, essa é uma questão que o Biden vai ter que lidar. Ele me parece que tem feito um discurso de união nacional. Aliás, me parece também o seguinte, Diego, uma questão importante. Essa pauta dessa ala mais à esquerda do Partido Democrata, me parece que não foi muito bem recebida nas urnas. Se a gente olhar a composição do Legislativo, o Senado, a Câmara, comportamento de eleitores hispânicos, principalmente, né? A gente começa a ver aí alguns sinais de que talvez essa pauta, quando você sai do Brooklyn, né, quando você sai talvez de grandes cidades, de grandes centros urbanos dos Estados Unidos, a aderência dessas pautas não me parece ser muito grande. E se o Biden pretende dialogar com essa parcela da sociedade americana, ele tem aí um delicado equilíbrio aí para fazer durante o seu governo. Ou seja, se ele abraçar essas pautas da esquerda dentro do partido, ele daqui a pouco vai ter dificuldade, inclusive, para governar, e sabe-se lá se os republicanos não voltam daqui a 4 anos, né? Porque é assim que o jogo funciona, né? Esse é o cálculo que o Biden vai fazer a todo momento. Eu diria, não só daqui a 4 anos, vamos lembrar que temos eleições legislativas daqui a 2 anos, né? É verdade. No meio de mandato, que com alguma frequência costumam ser eleições ruins para o presidente que governa o país, né? Para o partido do presidente que governa o país. Então, já aí nós vamos ter alguns sinais importantes para a gente acompanhar como é que está ainda esta pauta do Biden e que composição que vai vir neste Congresso daqui a 2 anos. Professor, uma última questão. Entre os nomes que ele já anunciou, está o de Antony Blinken, que vai ser o secretário de Estado dele, uma espécie de chanceler, né, um ministro das Relações Exteriores, que é um advogado de 58 anos, com histórico dentro do Partido Democrata, trabalhou no governo do Obama, conheceu ele lá, imagino também. O que se pode dizer deste Antony Blinken? A escolha do Blinken indica que o Biden está recorrendo a figuras tradicionais que ele conheceu durante o governo Obama, né? Então, também indica claramente que talvez ele esteja pensando em voltar aos princípios de política externa dos Estados Unidos que foram colocados em prática durante o governo Obama e rejeitando, portanto, os princípios do Donald Trump, notadamente a questão de alianças internacionais dos Estados Unidos e o foco em organismos multilaterais. Veja que, nos últimos anos, o fato dos Estados Unidos ter virado as costas para uma série de organismos multilaterais, cujas críticas que o Trump faz, muitas delas são justas, né? De fato, há críticas a serem feitas a uma série desses organismos. A própria Organização Mundial da Saúde, há críticas a serem feitas, evidentemente. Tem muitas verdades ditas nas críticas do Trump, né? Sem dúvida nenhuma, né? Mas qual foi o impacto disso? Ao se retirar, outros países ocuparam este vácuo. E este vácuo foi notadamente ocupado pela China. A China hoje é o país que mais lidera as chamadas agências especializadas da ONU. Se não me engano, são 15 agências. Essas agências especializadas, por exemplo, a OMS é uma delas, né? A Organização Mundial da Saúde. São 15 agências ao todo, a China lidera 5, nenhum país lidera mais do que uma, né? Então a China parece que tem ocupado esse espaço que os Estados Unidos deixou vago. Mesma coisa quando o Trump se retira do Tratado Transpacífico no começo do seu mandato, o tratado esse que foi elaborado durante a administração Obama. A China acabou de fechar um acordo com basicamente quase os mesmos países, excluindo os Estados Unidos. Então, essa estratégia do Trump de América sozinha, mais do que America First, de America Alone, tem aberto espaço, tem deixado vácuo para ser preenchido
notadamente pelos chineses, né? Me parece que a escolha do Blinken, de alguma forma, tem como objetivo reverter um pouco e recolocar os Estados Unidos no centro e na liderança desse processo, que é claro que tem custos, né? O problema do Trump é que o Trump ele só focava nos custos e não focava nos benefícios da liderança americana. O Trump tem aquilo que eu chamo de uma abordagem contábil das relações internacionais, né? Ele vê lá se vale, se não vale, quanto custa, se tem benefício, se não tem. É uma mentalidade de um agente imobiliário nova-iorquino, né? E não olha exatamente os benefícios desta liderança americana no sistema internacional. Essas instituições que, aliás, foram criadas, sustentadas e patrocinadas pelos Estados Unidos desde o final da Segunda Guerra Mundial. Para manter os países, o mundo, sob a influência americana, né? Se não fizer isso, como é que vai influenciar, né? Claro, né? Justamente as instituições com o objetivo de consolidar e fortalecer a liderança dos Estados Unidos. Isso. Né? Claro que vem com custos, mas é porque acreditou-se que também haveria benefícios nesse processo. No fim, eu falei a última pergunta, a última vem agora mesmo, quando o entrevistado é ótimo, acontece isso. E o Brasil, como é que se insere nesse novo governo Biden aí, professor? Essa é a grande incógnita. Na verdade, quem vai responder essa pergunta é o governo brasileiro. Né? A gente sabe qual é a pauta do governo Biden, qual é a agenda do Biden, nós estamos vendo que ele está fazendo isso de fato na montagem do seu gabinete, sabemos que ele vai trazer a questão dos direitos humanos, do meio ambiente como pautas importantes da sua política externa, sabemos como ele age, porque afinal de contas ele foi vice-presidente do Obama durante 8 anos, então a reação do Biden não é nenhuma surpresa. Né? Qual é a variável desconhecida aqui? A reação do governo brasileiro. Como que o governo Bolsonaro vai reagir ao Joe Biden, né? Se o governo Bolsonaro vai deixar claro que a sua estratégia de aproximação com os Estados Unidos era, no fundo, uma estratégia de aproximação apenas com o governo Trump, ou com a figura do Trump, ou se é, de fato, uma aproximação com o país Estados Unidos, o que envolve se aproximar de democratas e republicanos, e construir relações e pontes que foram queimadas com os democratas. Então, eu diria que, para responder a sua questão, a gente precisa entender como vai ser a reação do governo brasileiro. Os sinais que temos até o momento não são dos melhores, e o resultado final disso pode ser um isolamento diplomático muito grande do Brasil. Né? Que o Brasil confiou muito na relação com o Trump, inclusive às custas do seu relacionamento com países como a Argentina, aliados tradicionais, né? Com a Argentina, países europeus, com a China, né? E agora sem o Donald Trump no poder. E se o Brasil desenvolver uma relação de antagonismo com o Biden, eu acho que acaba sobrando poucos aliados para o Brasil. E aí o Brasil tende a ficar isolado diplomaticamente. E a pergunta que eu me faço é qual é a estratégia, portanto, de política externa do governo brasileiro nesse contexto. Há que se ter uma estratégia. Qual é a vantagem deste auto-isolamento, né? Visto que os países têm muito mais do que amizades e interesses que podem ser comuns, inclusive, né? Tem que achar interesses comuns. E o Brasil tem muitos interesses comuns com os Estados Unidos e vice-versa, né? Independente de quem esteja na Casa Branca. Sem dúvida nenhuma. Essa é a lição número 1 de relações internacionais. Países não têm amigos, têm interesses. Uhum. Excelente. Olha, PhD em Relações Internacionais, doutor Carlos Gustavo Pódio. Professor, obrigado, viu, por essa conversa conosco. Sempre um prazer lhe ouvir. Prazer é meu, Diego. Obrigado pelo convite. Um abraço a todos. Um abraço. Valeu. Está aí o professor Carlos conversando conosco sobre essa questão aí da eleição americana, do escrutínio, da contagem dos votos e agora do governo Biden que está chegando. Convido a todos a, se gostaram, deixarem o like aqui no canal, se inscreverem, clicarem no sino para receber as notificações
Chegando aqui, gente, ó, no Rocas Market, que é esse aqui, ó, Rocas Market. É um mercado brasileiro que abriu aqui em Windermere. Coisas bacanas aqui, viu? Carnes. Eu vim escolher a carne pro churrasco e fiz mais um amigo aqui, ó, o Silvio. E aí, Silvio? Tudo bom, gurizada? Como é que estão? Tudo certo? O Silvio é lá de Canoas? Isso aí. De Canoas, é nosso conterrâneo do Rio Grande do Sul e está trabalhando aqui no Rocas, que abriu há pouquinho, né? 3 semanas, amigo. 3 semanas. 3 semanas a gente está aí já, oferecendo uma qualidade de carne diferenciada, uma variedade bacana, promoção todo final de semana, né? Então, de gaúcho para gaúcho. E fala rapidinho aqui, como é que tá a vida na América, hein, Silvio? Cara, a vida na América é diferente. Aprendemos, todos os dias a gente aprende coisa nova, conhece gente bacana, a mente da gente abre. Nossa cabeça faz isso aqui, é bom demais. Maravilha, bom demais. prazer te conhecer. Da mesma forma, amigão. Valeu. Grande abraço. Acabei pegando uma alcatra que estava em promoção aqui por R$ 2,99 a libra, que é quase meio quilo, tá? Bem mais barato do que a picanha se você comprasse a peça inteira. O legal dessa história é que vem o pedaço da alcatra e também o corte da picanha. Aí eu corto em casa, dou uma limpada em casa, fica bem, fica bem. Vou recomendar isso aqui, viu? Opa, tá em promoção, ó. Essa aqui, ó, tá com desconto de $1,60, era R$4,59, tá R$2,99. Essa linguiça aqui pro churrasco do domingo é show de bola, vou levar umas 3. Marcelo, tu acha que tá bom aqui? Diz pra mim aí. Pô, cara, isso aí tá top, cara. Ah? Olha, maravilhoso. Parabéns, Diego. Valeu. Nossa, isso aí é... Os Nem Texas do Brasil é melhor que isso. Os amigos estão aqui em casa, nós já beliscamos bastante. Gurizada tá lá. É isso aí. Bom, seguinte. No vlog de hoje eu vou mostrar para vocês um carreteiro à la Diego Casagrande. Carreteiro, você sabe que é um prato muito típico da nossa terra, do Rio Grande. Se come no Brasil todo, tem outros nomes também. Mas assim, ó, sobrou isso aqui de carne, tá? Do nosso churrasco do final de semana. Boa parte picanha e alcatra, tá? O pessoal comeu, tava bom. Olha aqui o que sobrou de carne. Então eu vou pegar 2 cebolas, eu tinha cebola roxa aqui. Vou pegar tomates. Tem esse tomate aqui também de ontem que sobrou. Um pouco de milho.
vários temperos. O Marcelo é o meu cinegrafista, tá? Ó, tem vários temperos aqui, eu vou ver o que eu vou usar e vou mostrar para vocês como é que faz um carreteiro à la Diego Casagrande. E se você não gostar, o que eu duvido, você já sabe o que fazer. Se gostar, vai deixar o like aqui no vídeo. Tem gente que bota com a graxa, né? Eu vou fazer um carreteiro sem graxa. Se eu botar gordura aqui, minha mulher me mata. Eu vou dormir na sala. Então, como eu não quero dormir na sala com essa gordurama toda, a minha mulher cuida da alimentação. E eu agora, depois do hospital que eu passei, estou cuidando também. Então, tirar essa gordura da picanha. E foi isso que acabou fazendo ela se separar do Eurico, porque o Eurico não permitia. Pessoal, primeiro nós vamos fritar a cebola, tá? Para tirar a acidez dela. Fica uma delícia. Enquanto isso aqui, ó, eu estou cozinhando os ovos, tá? 7 ovos que depois nós vamos picar para botar em cima do carreteiro e cada um bota a gosto. Ó, o que nós vamos fazer aqui, ó? Vou ferver uma água aqui pro arroz, tá? Em seguida, depois quando botar o arroz, a água já tá pronta na temperatura da panela. Vamos colocar a carne. Agora, que é a carne do churrasco. Você pode usar... Nossa, vai ser uma vergonha, né? Vai ser picanha e alcatra, hein, Marcelo? Ó, Hein? isso aí é luxo. Mas você pode usar a carne de porco, se tiver lombo... costela, pega a carne, eu limpo bem, a gente não gosta de gordura como eu expliquei pra você. Ó, já dourou a cebola, tá? E agora vai a carne, ó, a carne do churrasco, lembrando, tá? Vamos dar uma mexida, uma refogada, essa carne vai ficar bem dourada também, ó. O arroz é a última coisa que a gente vai botar. Eu confesso a vocês, tá? Sendo muito honesto, a minha panela de ferro ficou no Brasil quando nós viemos para cá. Eu tinha uma panela de ferro grande. Eu vou comprar uma outra. Por enquanto, tá? Vai com o que tem e vai ficar bom igual. Espero. Se você quiser, ó, a carne já tá como é, ó, dourou a carne, né? Que a gente não quer fazer carne ensopada, então a gente dourou a carne aqui, já tá bem misturada com a cebola e agora eu tenho um tomate de ontem e mais 2 tomates que eu botei hoje, misturei com meio pimentão que eu tinha, pico o pimentão e ó, tomate e pimentão aqui. Você pode ousar fazer o que você quiser, ó, vai ficar delicioso isso aqui, tá? Às vezes eu faço com pimentão, às vezes sem, eu sempre boto tomate, eu gosto de botar tomate. Tem gente que não gosta, faça como quiser. Esse é o A Diego Casagrande. Eu vou botar também um milho da pizza de ontem, tá? Tinha sobrado um milho. Vai ficar delicioso nesse carreteiro. Bom, pessoal, é o seguinte, eu vou botar o arroz, tá? Esse é o arroz do Walmart, saco de 5 libras. Ó, já peguei uma xícara. Para cada xícara de arroz, 2 xícaras de água fervendo, a água está fervendo ali. Então, vamos mostrar aqui, ó, primeira, vai uma, e eu vou botar essa xícara é grande, então vou botar 1,5, que a gente quer sentir a carne, tá? 1,5, tá?
vou misturar. Eu baixei já o fogo, tá? Quando eu botei a carne ali, até para não torrar a cebola, eu baixei o fogo. Consequentemente, o fogo tá em 5 aqui, tá na metade, tá? Vamos dar uma misturada no arroz com a carne. Ah, saudade da minha panela. Então, vamos lá. Hei de achar uma panela de ferro boa aqui. Eu não trouxe que era muito pesada. E agora, deixa eu ferver um pouquinho ali. Ó. Deu. E agora é o seguinte, tá? Ó, tá fervendo. Como eu botei uma xícara e meia, eu vou botar o dobro, 3 xícaras da água fervendo. Subo o fogo, que eu quero ver ferver isso aqui. Subo o fogo, tá? E agora eu vou fazer o seguinte, vou botar alguns temperos que eu gosto, tá? Tu pode botar o tempero que tu quiser, tá? Então eu vou botar de leve aqui uma cebolinha. Vou botar um pouquinho de páprica. Um pouquinho, tá? Isso aqui é ginger, turmeric. Tá? Vai dar uma corzinha. Aqui tem também orégano. Vou botar um pouco de orégano. Tá? E tem curry ali, tem outras coisas, mas vamos aqui. E vamos dar uma misturada. Tá? A gente tem que misturar. O carreteiro, eu estava até falando pro Marcelo, ele não pode ser com pedacinhos muito pequenininhos, porque senão ele vira picado, vira picadão, a gente não quer. As pessoas têm que, né, quando coloca o garfo, o arroz e a carne, tem que sentir a carne, senão vira picadinho, picadão, como que é. Então aqui, tá? O pessoal diz que originalmente o carreteiro tem que ser de charque. Bom, existem algumas tradições que é verdade, o original mas a gente vai adaptando, né? E sal não entra? Bom, a carne tá salgada, tá? A carne tá salgada. Eu botei vários temperos e eu não coloco sal, mas eu vou colocar uma coisa que é salgada. Tu vai dizer agora, eu sempre gosto que dá um gostinho. Que é isso aqui, ó. Soy sauce, shoyu. Um pouquinho, tá, gente? Um pouquinho, ó. Ó. Isso aqui vai dar um gostinho porque é bem salgado. E agora, tá? Ele começar a ferver, a borbulhar, tá? Ó, já tá começando a ferver. Eu vou colocar aqui no timer 15 minutos. 15 minutos a partir do momento que eu tampo, eu vou tampar agora a panela. Ó, tá em fogo alto, tá? Ó, fervendo. Coloquei a tampa, baixei aqui, ó. Vou baixar para 5, assim, o mínimo, para ele continuar fervendo a água, mas o mínimo. Os 7 ovos, já descasquei, tá? Tem uma coisa bacana, Marcelo, meu cinegrafista, vem comigo. Ó, aqui nos Estados Unidos tem uma coisa muito bacana, que é o triturador, gente. Bah, isso é muito bom. Você bota todos os restos aqui, ó. E ele tritura. Então botei a casca dos ovos, botei o pimentão, deixa correr uma água, ó, vou mostrar para vocês aqui, ó. Vou ligar aqui, ó, triturador. Vamos
se preocupem quando a gente fala assim, porque é lá no fundo, tá? É lá no fundo. Então, quando botar os dedos aqui, né, não tem problema, tá? E ele tritura tudo. Mas aí, ó, os ovos estão aqui. O que que eu vou fazer agora? Ó, eu vou picar esses ovos. Bem picadinho. E fica delicioso colocar o ovo picado em cima do carreteiro com um queijinho ralado. Pá! Tô quase abrindo aqui um restaurante carreteiro. Vamos abrir, Marcelo? Ó, demorou. Olha aí, ó, que delícia. Tá pronto o nosso carreteiro. Eu tinha colocado 15, acabei deixando 20 minutos, tá? Desligo. Tá borbulhando. Vai pra mesa. O nosso carreteiro, aqui tá ele, ó, gente. Uou. Olha aí. Uou. Que delícia. Marcelo, como é que tá? Hã? Maravilhoso. Vou pro terceiro prato. Já. Nada como ter amigos, Henrique, Ah, Edneia. Show! Ah, legal. Tá aí, ó. Uhul! Fala pra mim como é que tá. Tá simplesmente divino, maravilhoso. Nada Amo, como amor. ter uma mulher que a gente ama e que ama a gente, amigos, leais. Não, tá bom mesmo, sério. Valeu, a minha receita aí pra vocês. A Icatu Seguros é a maior seguradora independente do Brasil, em vida, previdência e capitalização. Incentivamos milhões de pessoas a buscar proteção e a planejar um futuro ativo e seguro. Nossos produtos estão disponíveis em todo o território nacional através de diversos parceiros comerciais e corretores credenciados. Conte com a segurança de quem administra e protege o dinheiro de muita gente. Gente que sabe que o futuro começa hoje.